Está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje vamos conversar sobre a doença mais mortal do século XXI, o câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, a cada ano mais de 12,7 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com câncer e 7,6 milhões morrem vítimas dessa doença. No Brasil, são esperados quase 500 mil novos casos para este ano. Para conversar sobre esse importante assunto que assombra muitos lares, está aqui conosco o oncologista Carlos Antonello. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, com residência em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e residência em Cirurgia Oncológica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O médico também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, membro titular da ESSO, Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. Carlos Antonello também é responsável pela área de Cirurgia Oncológica do Hospital Regina, aqui de Novo Hamburgo. Antonello, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao Vitalidade. Muito obrigado pelo convite. Começando a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse um pouco mais como o câncer se forma no corpo humano. O câncer é uma doença crônica. O que define câncer? Nós sabemos que câncer é um termo geral que define mais de 200 tipos de doenças, que são caracterizadas porque quando células começam a crescer de forma desordenada, e esse crescimento começa a invadir células, ou ao redor ou à distância. Essa seria a definição de câncer. Nós sabemos que o câncer, dependendo da célula onde ele surge, apresenta um comportamento biológico e uma evolução diferente. Qual é o peso da herança genética sobre o câncer? Assim, as pessoas têm uma predisposição genética em desenvolver algum tipo de câncer, se já é da família, se alguém da família já teve, por exemplo? Essa é uma questão muito importante quando nós falamos de câncer. A maioria das pessoas acham que o câncer é uma doença transmissível de pai para filho, uma doença hereditária. Nós sabemos que o câncer tem um componente genético em torno de 5%. 5% dos cânceres são transmitidos através de uma herança genética. Os outros 95% são desenvolvidos por maus hábitos de vida. Em resumo, o câncer é uma doença que se adquire durante a vida. Eu ia te perguntar mais adiante, mas como entramos nesse assunto, por exemplo, a poluição, o uso exagerado de agrotóxico na alimentação, o estresse do dia a dia, então são fatores que podem desencadear futuramente um câncer? Sim, nós temos... O estresse já é um pouco controverso, até o momento não se tem uma determinação assim que o estresse possa causar câncer. Mas hoje, o que se sabe a respeito do câncer? 30% de todos os cânceres, 30%, um terço, é causado pelo cigarro. O tabagismo ainda é o principal fator de risco no desenvolvimento do câncer. De qualquer tipo de câncer, Antonello, ou principalmente no câncer de pulmão? Quando a gente fala em câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão são desenvolvidos pelo cigarro. Mas falando assim genericamente, em termos de câncer, 30% são causados pelo tabagismo. Outros 30% são causados por ingestão de dieta inapropriada, consumo excessivo da carne vermelha, baixo consumo de verduras, frutas, vegetais, a obesidade. A obesidade hoje em dia é o segundo fator de risco para desenvolvimento do câncer, coisas que as pessoas não sabem. Independente do câncer. Principalmente em termos gerais eu falando, mas assim, câncer que está relacionado com a obesidade, câncer de mama, câncer de endométrio do útero, câncer de cólon. Então, assim, dentre alguns bem frequentes, temos a importância da obesidade. Então, 30% é tabagismo, os outros 30% obesidade, dieta inapropriada, falta de atividade física. Nós temos trabalhos que mostram que realizar uma atividade física de forma rotineira reduz
a chance daquela pessoa desenvolver um câncer no futuro. Sobre, então, medidas preventivas, né, que podemos tomar para evitar, então, não sei qual a palavra mais certa para falar, prevenir o câncer, a prevenção, né? Nessa questão nós temos a prevenção primária, que significa o combate aos fatores de risco, que o câncer é uma doença que a pessoa desenvolve no decorrer da vida. Então temos a prevenção primária, nós podemos fazer coisas para evitar o surgimento da doença. Surgimento do câncer. E temos a prevenção secundária, exames que realizamos a fim de descobrir o câncer numa etapa inicial. Falando então de um pouco de prevenção primária. Prevenção primária e tabagismo, a obesidade. O álcool tem alguma influência? Exatamente, também tem influência. Tabagismo, obesidade, dieta inapropriada, atividade física regular é importante. Outros agentes formadores do câncer, o álcool. Nós sabemos que o álcool exerce uma importância significativa no câncer de cabeça e pescoço, o câncer de laringe, o câncer de esôfago. O álcool desenvolve a cirrose, que a cirrose é um meio para o surgimento de um câncer hepático futuro. Então, o álcool também é um fator de risco para o câncer. Temos o HPV, temos vírus, o vírus do HIV, o vírus do HPV. O HPV é um vírus transmissível, é o principal fator de risco no desenvolvimento do câncer de colo de útero, está associado também ao desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, e é um vírus que hoje nós temos uma vacina que pode ser realizada dos 10 aos 14 anos, conforme o Ministério da Saúde, e vai prevenir que as moças desenvolvam o surgimento do câncer de colo de útero no futuro. Há uma campanha bem grande agora, até nesse momento, para a vacinação das adolescentes, crianças e adolescentes para o HPV. Muita gente tem se mostrado contrária a essa vacinação. Tem alguma base ou tem estudos que comprovam que essa vacina realmente é eficaz? No momento, nós sabemos que para aqueles principais sorotipos 16, 18, 31 e 33 do HPV, que são sorotipos que podem vir a desenvolver uma doença futura, a vacina se mostra muito importante. A vacina age prevenindo que aquela moça que tenha contato com o HPV desenvolva a doença no futuro. Vai evitar o surgimento de uma doença. Então a vacina, de certa forma, é muito importante e tende futuramente a reduzir os casos de câncer de colo de útero, que é um câncer que no nosso meio, aqui no meio de um país subdesenvolvido, é um câncer ainda que assola muitas mulheres. Você falou em relação à obesidade, né? E citou vários cânceres que acometem as mulheres. A obesidade também pode causar câncer nos homens? E quais são os principais tipos de câncer para a mulher e para o homem que tem mais casos, por exemplo? É uma questão de gênero? Nessa segunda pergunta. Também, sem dúvida. A obesidade também é um importante fator de risco para o câncer no homem. Está relacionado aos cânceres do tubo digestivo, principalmente colo reto. A obesidade exerce um fator importante. Nós sabemos que o principal câncer, independente do gênero, 25 a 30% de todos os cânceres é o câncer de pele, não melanoma. É o câncer de maior incidência, tanto no Brasil como fora do Brasil. Já, se nós retirarmos o câncer de pele não melanoma... O que é não melanoma? É o câncer de pele que é o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide. São dois tipos de câncer de pele, que é muito frequente, representam quase 1/3 dos cânceres. Agora, a estimativa do INCA, por exemplo, para 2016, cerca de 6 mil novos casos de cânceres, sendo que 180 mil, 30%, é desse câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide, que são cânceres que não levam à morte da paciente, mas eles causam importantes deformações. Então, se nós retirarmos o câncer de pele não melanoma, na mulher, o principal câncer da mulher é o câncer de mama. E é um câncer que nós temos a possibilidade de realizarmos um diagnóstico precoce através da mamografia, que aí a mamografia se inclui numa prevenção secundária. Toda mulher, a partir dos 40 anos, tem indicação de realizar a mamografia. E se já teve caso de câncer de mama na família, essa idade diminui? Depende, a mulher vai ter que ficar
em termos gerais, populacionais, é 40 anos. Mas aquela paciente que tem múltiplos casos de câncer na família, que tem a mãe que teve câncer, que tem a irmã, que tem vários familiares, deve fazer um acompanhamento com o ginecologista desde a adolescência e serão solicitados exames específicos, caso ocorra a doença, para nós realizarmos um diagnóstico precoce. Mas assim, em termos gerais, populacionais, a partir dos 40 anos, uma mamografia anual. Então, na mulher, o câncer de mama e nos homens? Nos homens, o câncer de próstata. Também, a partir dos 40 anos, o homem deve procurar o urologista. O urologista é aquele profissional que trata o câncer de próstata. Então, o homem deve realizar tanto o PSA como o exame do toque retal. O PSA é feito através de exame de sangue. Exatamente, o PSA é um exame de sangue. Uma outra questão cultural, assim, nós aqui do Rio Grande do Sul, tem alguns cânceres que incidem mais sobre os gaúchos ou isso é mito? Não, nós temos cânceres... Pela alimentação, carne pela vermelha, alimentação. churrasco, chimarrão, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma alta incidência do câncer câncer gástrico, o câncer de esôfago, o câncer de cólon, esses cânceres relacionados mais ao consumo excessivo da carne vermelha. Esses cânceres têm uma alta incidência aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um estilo de vida muito aproximado tanto ao Uruguai quanto à Argentina. Então, nessa região, tem uma maior incidência de alguns determinados tipos de câncer. Mas um câncer, aqui em Novo Hamburgo, é uma das principais cidades no Brasil em termos de incidência de melanoma. Nós sabemos que no Rio Grande do Sul, devido à etnia branca, pele branca, cabelos claros, olhos claros, há uma alta incidência de melanoma. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma das maiores da América Latina, em termos de câncer de pele. Por isso que é muito importante, o câncer de pele é um câncer que está relacionado à exposição solar excessiva, à falta de proteção, falta de uso de protetor solar, e é um câncer que, se diagnosticado num estágio inicial, apresenta uma alta taxa de cura. Mas é importante, toda aquela pessoa que tiver uma lesão de pele que não cicatriza, que apresenta sintomas como coceira, sangramento, dor, ou apresentar uma mancha que está crescendo, apresenta várias colorações dentro dela, um tamanho aumentado que nós referimos maior que 6 milímetros, essa pessoa que apresenta esse tipo de alteração deve procurar um profissional médico adequado no tratamento de câncer de pele, que pode ser o dermatologista ou o cirurgião oncológico. Doutor Carlos, há tipos de câncer mais agressivo, posso falar isso, ou tudo depende do estágio em que for descoberta a doença? Essa é uma importante pergunta. Nós sabemos que o câncer é uma doença que apresenta cura. Essa é uma frase essencial para todos que estão nos vendo. Existem muitos mitos a respeito do câncer. A pessoa, no momento que recebe o diagnóstico de câncer, acha que vai morrer. Então, o câncer tem cura. E de que depende essa cura? Do diagnóstico precoce. Nós sabemos que todo câncer detectado numa fase inicial apresenta uma taxa de cura por vezes maior que 90%. Então, os cânceres apresentam a cura, mas para nós chegarmos à cura, nós precisamos de um diagnóstico precoce. Mas sabemos também que existem cânceres que apresentam uma maior agressividade, que são cânceres, por origem, mais agressivos. Um deles é o melanoma. O melanoma é um câncer muito agressivo. O câncer de pâncreas é outro câncer muito agressivo. Nós temos cânceres que são mais agressivos, porém, mesmo esses que são mais agressivos, num diagnóstico precoce, apresentam uma alta taxa de cura. E por que eles são mais agressivos? O desenvolvimento ou as células se multiplicam de forma mais rápida do que os outros? Exatamente, o comportamento biológico, o câncer, a formação do câncer depende da célula onde se origina o tumor. Existem cânceres que são formados em células onde eles apresentam um comportamento biológico mais agressivo, tanto em termos de crescimento local, ou eles têm uma facilidade de entrar na corrente sanguínea e se disseminar para os outros órgãos. Isso faz com que o câncer se torne um pouco mais agressivo. Algumas pessoas falam, e gostaria que o senhor esclarecesse se é verdade ou não, que quando o câncer ele chega no fígado, a situação fica mais delicada.
Tem razão essa afirmação ou é outro mito? Hoje em dia, com a nossa tecnologia atual, a gente até deseja que essa ideia se torne um mito. Nós sabemos que quando o câncer deu uma metástase para o fígado, significa que é uma doença que já está num estágio avançado. Porém, nós temos hoje casos de câncer de cólon e de reto, que o tumor foi para o fígado e nós conseguimos realizar uma cirurgia que remove esse tumor e o paciente pode, inclusive, até ficar curado. Então, nós sabemos que há determinadas circunstâncias que o tumor no fígado pode ser removido e o paciente pode adquirir a cura, mesmo numa situação dessa diversidade. Carlos, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre o câncer. Nosso entrevistado é o médico oncologista Carlos Antonelli. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio conosco, o médico cirurgião oncológico Carlos Antonello. Ele nos traz importantes esclarecimentos sobre o câncer. Doutor, o câncer é uma doença silenciosa? Exatamente. O câncer é uma doença silenciosa. É uma doença que geralmente vai dar sintomas quando ela apresenta um estágio mais avançado. O câncer, dependendo de onde ele é formado, de onde se origina, às vezes o paciente só vai descobrir que tem o câncer quando está num estágio que a doença já está com metástase, tanto no fígado, no pulmão, e onde o tratamento às vezes se torna um pouco limitado. Existe tratamento, mesmo nessas circunstâncias, mas a chance de cura se torna muito difícil. Pode continuar, desculpa. Então, o câncer é uma doença silenciosa, porém nós temos maneiras de realizar um diagnóstico precoce. Por exemplo, a mulher, a mamografia após os 40 anos descobre o câncer numa fase inicial e aumenta significativa a taxa de cura. Um câncer de mama descoberto numa fase inicial hoje pode ter uma chance de cura maior que 90%. Isso também vale para o câncer de próstata, o PSA e o exame do toque, realizado após os 40 anos, descobrem a doença numa fase inicial e essa descoberta precoce favorece a taxa de cura. Aqueles pacientes que têm história familiar para câncer devem ficar atentos, realizar um acompanhamento pelo menos anual com o seu médico de confiança. Há outros tipos de exames que podem ajudar a detectar se tem alguma coisa errada, por exemplo? Também temos a colonoscopia. Nós sabemos que após os 50 anos, a colonoscopia já começa a se tornar um exame importante, porque se o paciente apresenta o desenvolvimento de um pólipo adenomatoso, que é uma lesão que pode vir a desenvolver o câncer,
o próprio endoscopista, na hora que realiza o exame, já remove aquele pólipo e previne um surgimento de um câncer de cólon futuro. Então, todo aquele paciente que tem um familiar próximo, um pai ou uma mãe que teve um caso de câncer de cólon, 10 anos antes, deve começar a realizar a colonoscopia. Nós sabemos, todo aquele paciente que apresenta uma lesão de pele que modificou ou que está causando algum problema, deve procurar um dermatologista. O câncer de pele também, no diagnóstico precoce, apresenta uma alta taxa de cura. Pacientes que fumam, esse paciente que fuma apresenta tosse crônica, esse paciente deve fazer um acompanhamento com um pneumologista. O câncer de pulmão, também no estágio inicial, apresenta uma elevada taxa de cura. Então, a regra geral para o câncer qual que é? Nós tentarmos descobrir a doença no estágio inicial. E isso depende muito do paciente procurar um médico e realizar um acompanhamento com o médico, a fim de que, se ocorrer alguma mudança de sintomatologia, ele possa descobrir a doença numa fase inicial. Existe uma norma geral, na medicina a gente não utiliza muito, mas para o câncer existe uma, que é toda aquela dor, dificuldade para engolir, alteração de hábito intestinal, dificuldade urinária, dor, tosse, todo sintoma médico, sintoma clínico que dura mais do que 15 dias, ele deve ser investigado por um médico. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça crônica, né? E dificilmente consegue descobrir isso através de um exame de rotina. Quais outros casos, por exemplo, o rim, né? Tem alguns outros tipos de exames que podem ser feitos para tentar diagnosticar? Ou daí é muito paranoia, assim? Não. Para o paciente não entrar numa paranoia e querer fazer... Às vezes chega no consultório um paciente que fala, doutor, eu olhei um filme e eu vi que no filme tinha um câncer lá que matou a pessoa em alguns meses e eu quero fazer todos os exames para descobrir que eu não tenho câncer. Aí a gente já vê, a gente vai fazer uma história clínica, o médico avalia, faz uma história clínica, um exame físico e vê a necessidade ou não de solicitar exames complementares. Os exames sempre são complementares. O exame não é o paciente que vai fazer o exame e vai achar que vai descobrir o câncer. Muitas vezes não há necessidade de um exame para descobrir o câncer. Mas essa conduta quem vai definir é o médico. Por isso é importante, na dúvida, o paciente consultar um médico de confiança. O médico vai solicitar o exame quando necessário e aumentar a chance de realizar uma descoberta precoce de um tumor ou um câncer. A dor de cabeça, na maioria das vezes, nós sabemos que a dor de cabeça é uma enxaqueca, é uma cefaleia tensional, mas aquela pessoa que apresenta dor de cabeça, ela precisa ir no neurologista, até para otimizar o tratamento, não ter mais a dor de cabeça e, por muitas vezes, o neurologista se vê obrigado a solicitar um exame da cabeça, uma tomografia, uma ressonância, que vai esclarecer com maiores detalhes. E muitas vezes a dor de cabeça pode ser um tumor, mas essa definição de realizar o exame ou não realizar é importante a definição do médico assistente. Por isso que é importante, toda pessoa que apresenta um sintoma crônico, e um sintoma crônico é aquele que dura por mais de 15 dias, às vezes pode ser uma diarreia, pode ser um intestino preso, pode ser uma tosse, pode ser um ferimento que não cicatriza, esse paciente deve procurar um auxílio médico. E diagnosticado o câncer, quais os tipos de tratamento? Sabemos que tem a quimioterapia, radioterapia, alguns falam em tratamento hormonal, apenas cirurgia, outros casos dizem que o câncer não precisa ser feita a cirurgia. Como que é feita essa definição de qual o melhor tratamento para cada tipo de câncer? Sim, o tratamento do câncer ele é individualizado conforme qual é o tipo de câncer e qual é o estágio da doença. Nós sabemos que existem cânceres onde o tratamento é exclusivamente a quimioterapia. Por exemplo, o linfoma. O linfoma apresenta uma alta taxa de cura com tratamento quimioterápico isolado. Nós sabemos que existem cânceres que apresentam alta taxa de cura com a radioterapia, por exemplo, o câncer de canal anal, o câncer de esôfago em algumas circunstâncias. E nós temos também a cirurgia, tem cânceres que respondem exclusivamente à cirurgia, como por exemplo o câncer de pele no estágio inicial, um melanoma, um câncer de cólon,
um câncer de rim, onde a cirurgia é o principal tratamento. Então, a forma de tratamento do câncer depende de qual é o sítio do tumor, onde surgiu esse câncer e qual é o estágio que o câncer se apresenta naquele paciente. Então, é uma conduta que vai ser definida pelo oncologista clínico e pelo cirurgião oncológico de preferência assistente. A quimioterapia é o tratamento mais forte indicado para casos de metástases já? Nós sabemos que o tratamento mais forte, é difícil nós definirmos um tratamento como mais forte. A cirurgia pode ser um tratamento muito forte, vai depender de como aquele paciente vai aceitar aquele trauma cirúrgico. Por vezes a quimioterapia também é um tratamento forte. A radioterapia também é um tratamento que não apresenta, que pode apresentar complicações. O tratamento é individualizado para o paciente. Existem pacientes que realizam todo o tratamento e não tem nenhum sintoma. Existem outros pacientes que vão realizar uma quimioterapia e apresentam muitos sintomas. Os efeitos colaterais. Cada organismo responde de uma maneira. Esse tratamento ele é individualizado. Existem vezes que o oncologista tem que diminuir a dose da medicação, tem que trocar a medicação, mas o importante é, se nós realizarmos um tratamento onde o câncer foi diagnosticado no estágio inicial, esse tratamento vai ser menos doloroso para o paciente. Se o câncer ele já for diagnosticado num estágio bem avançado, alguns médicos optam por não fazer esses tipos de tratamento por poder causar, de repente, outros problemas no paciente. Cabe ao médico decidir, ao familiar, como é que é essa questão? O paciente, principalmente quando o paciente está consciente, o paciente tem a autonomia. Ele tem a autonomia. O médico tem o direito de informar ao paciente o que está acontecendo, quais são as possibilidades terapêuticas, o que pode acontecer com cada tipo de tratamento. E o médico também indica para o paciente, eu acho melhor para o senhor realizar esse tratamento. Mas o paciente, ele tem a autonomia de dizer para o médico, não, eu não quero realizar esse tratamento. Se eu posso realizar um tratamento alternativo. O paciente hoje, na medicina atual, define também, ajuda a definir o seu tratamento. É claro que o médico vai orientar e vai explicar para o paciente o que é o melhor tratamento a ser realizado. Mas o paciente apresenta um importante definidor no tratamento que será empregado. Sobre as terapias alternativas, né? No caso do câncer, há algumas que comprovadamente dão resultado e, mais especificamente, gostaria de saber a sua opinião sobre a fosfoetanolamina sintética, que é um assunto bem polêmico. Sim, né? Quando nós falamos em câncer, nós temos muitos mitos. Um dos mitos é a cura. Existem muitas pessoas que acham que o câncer não tem cura. Que é uma coisa totalmente equivocada. Nós sabemos que o câncer apresenta uma alta taxa de cura se diagnosticado precocemente. Hoje, no Brasil, a taxa de cura, em termos globais, é 60% no Brasil. Poderia ser 70%, 80% se nós tivéssemos uma otimização aí da gestão. Mas temos uma importante dificuldade pela falta de informação, principalmente aqueles lugares onde a informação quanto à doença é muito frágil, nós temos uma maior dificuldade no tratamento. Existem pacientes que não querem realizar uma quimioterapia porque diz que o vizinho fala que a quimioterapia mata. Existem pacientes que não querem realizar um tratamento cirúrgico porque dizem que o vizinho falou que a doença depois que toca espalha. São ideias completamente equivocadas. São completamente equivocadas. Eu tive um paciente que fez um tratamento alternativo onde, não sei, uma pessoa jogava ovos na nuca e dizia que ia tratar o câncer. E o paciente veio, doutor, eu fiz um investimento, paguei R$5.000 para aquela pessoa que me fez um trabalho que eu ia ficar curada do câncer e não fiquei. Então as pessoas se tornam muito vulneráveis quando se fala em termos de câncer pela falta de informação. Nós sabemos hoje que existem mais de 500 moléculas em testes a serem implementadas no tratamento com câncer. Mas um medicamento, para ele ser utilizado numa pessoa, precisa passar por diversos ensaios clínicos, onde primeiro ele é testado
se após testado em animais como ratos, a fosfetanolamina sintética foi testada em ratos e se mostrou eficiente na melhora no sistema imunológico. Mas nós sabemos que só 4% das medicações que são testadas em ratos acabam funcionando em humanos. E a fosfetanolamina sintética ela não passou por esses ensaios clínicos. Primeiro nós testarmos num grupo de pessoas, depois fazermos comparações entre a medicação com outros tratamentos para ver se de fato ocorre alguma melhora. Não passou por nenhuma dessas fases. Então o médico, e agora saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, onde o médico não é recomendado ao médico prescrever essa medicação, porque a gente não existe a confirmação que ela vai trazer o benefício, e o médico tem que obedecer à medicina. Não posso fazer coisas da minha cabeça, eu tenho que fazer aquilo que já é determinado que traz benefícios. E essa medicação, tomara que ela traga muitos benefícios, mas ainda nós não temos essa resposta. Nós vamos precisar alguns anos após esses trabalhos para definir em qual tipo de tumor que a fosfetanolamina vai ser utilizada. Nós sabemos que existem quimioterápicos que podem ser usados num tipo de câncer, mas no outro não tem efeito nenhum. Então, são respostas que nós precisamos aguardar um tempo para termos essa descoberta a respeito da medicação. Antonella, para encerrar esse nosso segundo bloco, então, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, ele fala muito em cuidados paliativos. O que se entende por isso? Esse é um dado muito importante. O paciente que apresenta uma doença no estágio avançado, esse paciente pode receber muitos tratamentos. E a gente tenta conscientizar colegas, a enfermagem, a família, que o paciente, mesmo aquele paciente que está no estágio avançado de doença, ele pode receber cuidados paliativos que vão otimizar a sua qualidade de vida, vão fazer com que aquele paciente não tenha sofrimento ao término da sua vida, vão melhorar a dor, vão melhorar a facilidade do paciente se alimentar. Existem pacientes que apresentam um câncer que não tem mais como engolir o alimento. Imagina uma situação tão dramática que o paciente não consegue tomar um copo d'água e é um paciente que não vai morrer amanhã, ele pode durar ainda 2, 3 meses. Então são situações dramáticas que o paliativismo vem cada vez mais mostrando técnicas e terapêuticas possíveis de serem aplicadas nesses pacientes, lhe dando uma maior qualidade de vida no momento que a doença já está avançada. A repórter Fernanda Seger foi ver de perto o trabalho desenvolvido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo e traz importantes informações. Vamos assistir a matéria? O câncer é uma das doenças mais letais do mundo, mas se identificado precocemente tem cura. Em Novo Hamburgo, a Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza um importante trabalho ajudando pacientes com essa doença. A Liga começou em Novo Hamburgo no ano de 1984 e ela ficou até 2002, dependendo da regional, que é, vamos supor, a Liga que fica em Porto Alegre, tem duas, uma Liga normal em Porto Alegre e a outra é a regional, a estatutária. E aí, depois deste período, foi concedido a ela, então, se tornar independente, ter seu próprio CNPJ e administrar a Liga conforme, vamos dizer, as características das dirigentes da época, né? A Liga hoje ela tem a sede, que é exatamente aqui onde nós estamos, na Rua Tupi, número 758, primeiro andar, e ela tem a filial, que é uma unidade de atendimento dentro do Hospital Regina. É um espaço que o hospital construiu para nós, Liga, através de um termo de comodato, é claro. E lá a gente trabalha única e exclusivamente o tratamento oncológico. Aqui a gente trabalha a reinclusão social do paciente. Primeiro, esta pessoa passa pela nossa filial, que fica dentro do Hospital Regina, instalado do lado da Oncologia SUS, onde na Oncologia SUS ele recebe o tratamento e absolutamente todo e qualquer apoio necessário para que esse médico oncologista possa realizar o tratamento é custeado pela Liga, é fornecido pela Liga. Então, absolutamente tudo que o médico oncologista prescreve, esse suporte na íntegra é dado pela Liga. Inclusive a passagem de ônibus, porque ele não tem nem dinheiro para sair da vila dele para ir
até aqui o hospital para fazer o tratamento. A gente recebe voluntários diariamente. Quando eles se deparam com o dia a dia da Liga, eles não voltam mais. Então, para ser voluntário da Liga, em primeiro lugar, comprometimento. Pense bem antes, venha, conheça. A gente sempre nós somos muito solícitos, muito disponíveis em mostrar todo o trabalho daqui, da sede e da filial que é dentro do Hospital Regina. E aí ela pode vir, essa pessoa pode vir, ela pode conhecer na íntegra o nosso trabalho. Mas pense bem, não haja por impulso, pense bem antes de entrar. Então, o nosso primeiro já aconteceu em abril, que a gente abre o ano com o departamento das nossas meninas, que eu sempre digo que são as meninas dos nossos olhos, porque elas são o nosso amanhã. Que essas meninas, através do baile do Glamour, nós captamos elas, e a gente sabe que elas vão ficar com a gente 2, 3 anos só. Mas é o tempo da gente plantar aquela sementinha da cidadania, do amor ao próximo, do voluntariado, fazer a diferença na tua cidade, sabe? E aí, depois de 2, 3 anos, elas se afastam, porque daí elas ingressam na faculdade, elas começam a namorar, e aí elas se formam na faculdade, aí elas querem se especializar, elas querem casar, elas querem se estabilizar profissionalmente, depois elas querem ser mãe. Depois disso tudo, elas entram numa fase de estabilização na vida delas. E aí elas pensam assim, agora eu tenho tempo, eu vou voltar para a Liga e vou fazer a minha parte. Então, esse é o intuito do baile. E, em homenagem a elas, a gente abre os eventos com elas. É o Departamento Jovem que organiza este evento, que é o Dançando pela Liga, que já está, esse ano foi o terceira edição. Todos os anos é um sucesso. Eu tenho um extremo orgulho desse evento, porque é delas. São meninas de 15, 16, 17 anos, com a responsabilidade, nós temos que ter um evento nosso próprio, porque nós temos que colaborar financeiramente também. O nosso departamento também tem que colaborar financeiramente com a sustentabilidade da entidade. Então, isso também é um aprendizado para elas, para no futuro, quando elas forem profissionais, elas também estão levando esse comprometimento junto com elas, né? O segundo evento, então, do nosso calendário vai acontecer agora, 18 de junho, que é, então, o baile. E a única coisa que eu posso dizer é que ele vai ser totalmente reformulado, né? Porque as tias da Liga vão ficando velhas e os eventos também vão ficando um pouco fora de moda. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma reestruturada. Então, isso vai acontecer este ano. Depois, o terceiro evento é já também muito tradicional, a Feijoada da Liga, que sempre acontece num sábado, na hora do almoço, na Sociedade Ginástica. O último evento é em outubro, que é o Homens na Cozinha. São, normalmente, 17 duplas, em torno de 15 a 17 duplas de homens que cozinham, né? Então, os fogões é um evento muito bonito, vamos dizer assim, porque ele é muito diferente, né? Os fogões ficam expostos no salão lá da ginástica e eles são pares de homens, sempre são 2, né, que cozinham então ali. E este evento tem um retorno financeiro muito significativo para a Liga, porque cada dupla tem que cozinhar para 40. E, obviamente, ele tem que dar os ingredientes todos. Então, nós, Liga, não temos custo, né? A gente só tem custo um e outro, que é insignificante, e é uma noite muito bonita. O Glamour Grow não é apenas um baile realizado pela Liga. Por trás dele há ensinamentos de compaixão e amor ao próximo, além do trabalho de voluntariado que dá suporte a pacientes com câncer. O que me motivou a participar da Liga, principalmente, é fazer um trabalho voluntário, é se pôr no lugar das outras pessoas, é realmente ajudar de coração e poder ver como é a vida, sair do mundo individual que a gente vive e poder passar esse coração, essa gentileza para as pessoas que realmente precisam. Então, o que me motivou, principalmente, a participar da Liga, além de poder ajudar a minha amiga Maria Eduarda, que era Glamour 2014, é sim, se envolver por essa causa que é nobre e entender e mostrar para as pessoas o quanto é importante ajudar o próximo.
As oficinas realizadas pela Liga são recentes, porém têm um efeito significativo na vida dos pacientes. É um momento de aprendizado e superação para uma nova fase de suas vidas. Eu já participo há 5 anos. E eu acho assim, a gente quando tem essa doença, né? Tu fica muito sensível, tu acha que tu tá sozinha nesse mundo, né? E tu vindo pra cá, passando uma tarde aqui, além de tu aprender, tu convive com outras pessoas que tiveram a mesma coisa que tu. E a gente acaba dividindo o fardo, né? Uma com a outra, né? Ajudando uma outra, passando, dando um conselho, olha, faz assim, confia que tudo no final lá vai dar certo. E a gente vê isso aqui, né? Todas tiveram e a gente, graças a Deus, né? Tá aí e tá aprendendo. Muita coisa que eu não sabia fazer, eu aprendi aonde? Aqui. Essa foi a reportagem de Fernanda Seger, que trouxe mais informações sobre o trabalho, as oficinas e os projetos realizados pela Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Novo Hamburgo. Nós vamos a um breve intervalo, fique conosco. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa sobre o câncer. De acordo com o INCA, se nada for feito, haverá 26 milhões de novos casos de câncer e 17 milhões de mortes por ano em 2030. E a maior parte ocorrerá nos países em desenvolvimento. No Brasil, entre 2000 e 2007, os investimentos do Ministério da Saúde com a doença aumentaram em 20% ao ano, passando de 200 milhões para 1,4 bilhão em 2007. O custo do câncer no mundo para a economia global foi estimado em $1 trilhão. Esse valor corresponde a mortes prematuras e invalidez, sem considerar as despesas médicas. O senhor teria alguma consideração para falar sobre essas estatísticas que o INCA vem divulgando, né? Então, já é um consenso. O câncer é um problema de saúde pública. O câncer é um problema de saúde pública. Nós vemos o crescimento da doença, o crescimento espantoso, progressivo, e percebemos esse crescimento está atrelado ao aumento da expectativa de vida. No ano de 1960, no Brasil, a expectativa de vida girava em torno de 50 anos. Hoje, a expectativa de vida é em torno de 75 anos. Esse aumento de mais, às vezes, de 25 anos, favorece o surgimento da doença. A doença, ela atinge principalmente aquela população de mais idade. Então, nós vemos que o câncer está crescendo de forma excessiva. E se não tivermos um aumento significativo de recursos no tratamento da doença, infelizmente, a doença vai ocasionar muitas mortes. E nós sabemos que o custo do tratamento do câncer é quão menor, quanto mais inicial é a descoberta no paciente. Se nós aumentarmos o número de casos de câncer diagnosticados no estágio inicial,
nós estaremos diminuindo a quantidade de recursos que precisa ser empregado no tratamento da doença. Então, o câncer é um problema de saúde pública onde os nossos gestores devem ter uma maior dedicação no tratamento dessa doença. Nós temos o dia 8 de abril, o dia 8 de abril é o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Foi uma data instituída pela Organização Mundial da Saúde que visa justamente isso, melhorar, otimizar a gestão pública no tratamento do câncer. Quanto melhores estiverem os nossos gestores, melhor será o tratamento do câncer, porque o dinheiro onde nós realizamos o tratamento será melhor empregado. Então é muito importante o aperfeiçoamento na gestão pública quando se fala em termos de tratamento do câncer. Voltando a falar agora um pouquinho mais sobre os fatores de riscos, para a gente elucidar melhor para a população, quais seriam eles? O que mais a gente poderia falar, além da obesidade, vida sedentária, alimentos com bastante agrotóxicos, né? Poluição? Sim. Então, resumindo os fatores de risco, 30% dos casos de câncer é o tabagismo. O segundo fator de risco é a obesidade, mais 30% é obesidade, atividade física inapropriada, ingestão insuficiente de fibras, verduras, vegetais e consumo excessivo de carne vermelha. Isso já se enquadra em mais 30%. Aí a gente já tem quase 60% de fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Os outros 30% a gente pode colocar como o álcool, os vírus, exposição solar inadequada para a nossa população aqui da nossa região. Nós sabemos que é fundamental o uso do filtro solar, o filtro protetor solar, pelo menos 30, acima de 30. Evitar a exposição solar das 10 horas da manhã às 16 horas, onde os fatores UVB, que é o principal fator para o desenvolvimento do câncer, a radiação ultravioleta B, é maior a incidência. O UVA está muito relacionado com o envelhecimento da pele, mas o UVB está muito relacionado com câncer de pele. Então, filtro solar, evitar a exposição solar das 10 às 16 horas, utilizar chapéu, camisas com manga comprida, isso é fundamental para prevenirmos o desenvolvimento da doença. Temos então o álcool, a exposição solar, os vírus, a radiação, e a gente pode colocar como os outros 10%, 5 a 10% a questão hereditária, genética, né? A questão genética. O papel da família no processo de cura do câncer e aceitação da doença. Como a família ela pode ajudar, então, a pessoa que está com câncer a enfrentar melhor, até em questão de estima mesmo do paciente, para acabar não caindo numa depressão, né? Sim. Nós sabemos que no momento que o paciente recebe a informação que tem um câncer, é um impacto muito grande. A informação, a primeira coisa que chega na cabeça do paciente é que ele vai morrer, porque muito está relacionado, o câncer não tem cura. É um fato que a gente quer tirar essa frase, que o câncer tem cura. Então, o paciente recebe aquela informação que tem um câncer e é um trauma muito grande. E para a família também, a família toda adoece junto com o paciente, quando não se tem uma informação adequada. É importante a presença da família. O paciente, quando recebe uma informação do câncer, ele desaba, ele não tem uma reação assim, ele fica desestruturado do ponto de vista psíquico e ele vai recorrer àqueles entes mais próximos. E aí nós vemos a importância que é a família que segura, a família que sustenta, a família que dá o otimismo para que o paciente vá adiante e trate essa doença e se estimule para conseguir a cura. A família é fundamental. Nós tivemos um caso de um paciente que a gente vê muito isso, por incrível que pareça, um paciente com câncer, ele fez um tratamento, ficou 30 dias internado, e quando eu fui dar alta para o paciente me falou: doutor, eu não quero que o senhor me dê alta. Mas como? O senhor tem que ir para casa, doutor, lá eu não tenho ninguém. Aqui eu tenho a enfermeira, eu tenho a técnica, eu tenho o senhor que me vê todo dia. Então a gente vê quão difícil que é uma pessoa quando não tem a família. A família é fundamental no tratamento da doença. Como
o tratamento é multidisciplinar, exige a presença de vários médicos, existe a presença da família e exige também algo que é muito bonito, são os voluntários. Aqui na nossa região nós temos as ligas de combate ao câncer, que exercem um trabalho magnífico. Eu conheço as 7 principais ligas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos, Estância Velha, Sapiranga, Campo Bom, e o trabalho realizado nas ligas é fundamental. São instituições que disponibilizam ao paciente medicação, disponibilizam bolsas de colostomia, disponibilizam alimentos, tem profissionais que trabalham nas ligas, nutricionistas, psicólogos, médicos. Eu sou voluntário aqui da Liga de Novo Hamburgo e é um trabalho muito bonito que se vê nas ligas. E além de todo esse suporte que as ligas oferecem aos pacientes, temos o carinho, o amor, é fundamental. Como é bom quando a gente vai realizar alguma atividade e a gente é recebido com amor e com carinho. A gente fica otimista para realizar aquela atividade. Então é fundamental, a família é fundamental. E a família, no câncer, tem a presença também das ligas de combate ao câncer. Eu sempre falo que as ligas são como se fossem as mães, que nos seguram e nos dão carinho e amor. E eu gostaria de deixar uma mensagem especial a todas as ligas que hoje nos assistem, pela excelência do trabalho prestado à nossa comunidade. Mais um dado que eu gostaria de trazer para conversarmos é da Organização Mundial da Saúde. Eles elencaram alguns objetivos que devem ser alcançados até 2020, quando se fala em câncer. E dentre eles, os que eles destacaram como mais importantes diz: reduzir significativamente o consumo do tabaco e do álcool e a obesidade no mundo, que pelas explicações que o senhor nos deu, né, são fatores de risco. Assegurar a cobertura universal dos programas de vacinação contra a hepatite B e o papilomavírus HPV para prevenir o câncer de fígado e do colo do útero. Fazer com que o público seja mais bem informado, eliminando noções errôneas e mitos sobre a doença. Garantir melhores métodos de diagnóstico. Assegurar que todo paciente tenha acesso ao controle da dor. Ter equipes médicas mais bem treinadas e aumentar as taxas de sobrevida nos pacientes com câncer. Então, o que isso implicaria na sua concepção, caso esses objetivos fossem atingidos até 2020, já que o câncer ele é considerado um dos principais males desse nosso século? Sem dúvida nenhuma, se nós conseguirmos implementar todas essas ideias da Organização Mundial de Saúde, do INCA, nós reduziremos drasticamente o número de pessoas que morrem pelo câncer. Nós sabemos que o câncer de colo de útero, hoje em dia nos Estados Unidos, é raro o câncer de colo de útero nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um câncer que, quando diagnosticado precocemente e realizado um procedimento cirúrgico precoce, ele apresenta uma taxa de quase 100% de cura. E hoje ainda a gente vê centenas de mulheres aqui na nossa região que morrem de câncer de colo de útero. Então, nós temos muitos cânceres que podem ser reduzidos através do combate dos fatores de risco. Nós temos muitos cânceres que podem ser descobertos numa fase inicial e tratados, aumentando a taxa de cura. E é fundamental, quando a gente fala em combate ao câncer, primeiro, combate ao fator de risco, esses todos já relacionados aqui. Segundo, detecção precoce da doença. E terceiro, que é uma das pautas da Organização Mundial da Saúde, é muito debatido no INCA, o tratamento oncológico adequado. Na Europa, hoje, é um absurdo um cirurgião sem preparo realizar tratamento em câncer. O câncer é uma doença para ser realizada por profissionais qualificados e treinados no tratamento da doença. Aqui no Brasil nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que já vem desenvolvendo campanhas, já vem desenvolvendo o aprimoramento do treinamento do cirurgião oncológico, como deve se portar e atuar naqueles centros de UNACOM e CACOM, que são os centros onde existe alta complexidade no tratamento do câncer. Nós sabemos que aqui na região do Vale dos Sinos temos um UNACOM no Hospital Regina, onde o Hospital Regina é um hospital que apresenta uma infraestrutura fantástica. Há pouco tempo atrás eu fui no Hospital Pio XII, em Barretos,
um hospital que trata o câncer e apresenta uma infraestrutura de primeiro mundo e vê o que eles têm lá, nós também temos aqui. E isso, de certa forma, nos deixa muito satisfeitos. O tratamento do câncer tem que ser realizado em centros de tratamento do câncer. E nós sabemos que aqui na região nós temos o Hospital Regina, mas existem centros... Em Porto Alegre também tem... Em Porto Alegre nós temos diversos centros. Santa Casa. Tem o principal centro em Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, é o Hospital Santa Rita, na Santa Casa. Mas nós temos em várias localidades, temos em Lajeado, em Santa Cruz, em Caxias, em Erechim, em Passo Fundo, em Pelotas, Santa Maria. Já existem centros onde o cirurgião oncológico é figura principal na cirurgia oncológica do câncer. Também nós necessitamos de outras especialidades. O câncer de mama é tratado por um mastologista. O mastologista está ali no dia a dia. O câncer de próstata precisa urologista. Então, o tratamento necessita ser correto. Necessita a presença de múltiplos profissionais, necessita a presença de uma infraestrutura que contemple com UTI, com serviço de hemodiálise, com serviço de oncologia, cirurgia oncológica. Então, são vários fatores que fazem com que o tratamento do câncer se torne adequado. E ele é fundamental para que nós possamos almejar essas mandatórias da Organização Mundial da Saúde. Para encerrar o nosso programa, eu não lhe perguntei sobre o câncer infantil. Falamos sobre câncer que atende homens, que é mais homens, mais mulheres, né? E o câncer infantil, teria alguma consideração importante que o senhor gostaria de deixar sobre isso? Exatamente. O câncer infantil também é um câncer onde que o diagnóstico precoce apresenta uma taxa de cura elevada. O câncer infantil, a maioria deles são as leucemias, os linfomas, são doenças hematológicas. É fundamental que toda criança realize o acompanhamento pediátrico, que o pediatra é aquele profissional treinado para identificar que aquele paciente não está apresentando uma evolução adequada e realizar maiores investigações e descobrir esse câncer na criança. Então, o câncer infantil também é um câncer que apresenta uma alta incidência, mas também apresenta uma alta taxa de cura. E é fundamental que as crianças realizem um acompanhamento periódico com o seu pediatra. Para encerrar, gostaria de deixar alguma mensagem à nossa comunidade hamburguense e todos também que podem nos assistir pela internet? Para mim foi um prazer participar do programa, estou sempre à disposição. Eu gosto muito de falar que o câncer é uma doença que tem cura e que essa cura depende de todos nós. Toda a população de Novo Hamburgo, aqui nós temos uma cidade onde, querendo ou não, o tratamento do câncer ele é realizado de uma forma adequada. Nós sabemos que ainda temos muito o que fazer, mas nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. Muito obrigada, então, pela sua participação e pelos esclarecimentos a toda a nossa comunidade. O programa Vitalidade se encerra por aqui. Conversamos hoje sobre a doença mais mortal do século XXI, o câncer. Para nos trazer importantes esclarecimentos, compareceu ao estúdio da TV Câmara o oncologista e cirurgião oncológico Carlos Antonello. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, com residência em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, e residência em Cirurgia Oncológica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, membro titular da ESSO, Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. Carlos Antonello também é responsável pela área de cirurgia oncológica do Hospital Regina, aqui do nosso município. O programa Vitalidade será reprisado pela TV Câmara Canal 16 da NET e você também pode acompanhar essas e outras edições pelo YouTube, no youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.